aqui em Poços de Caldas, essa linda cidade turística no sul de Minas Gerais, para acompanhar o Blue Cloud, um encontro de DKVs. Exatamente, um carro que faz parte da indústria automobilística brasileira, da história da indústria. Afinal de contas, foi a Vemag a primeira fábrica de carros do Brasil. Em 1956, saiu da fábrica do Ipiranga a primeira piruinha DKV, que deu início à indústria automobilística brasileira. O Blue Cloud é um encontro incomum, um encontro raro, que não tem clube, não tem organização, não tem entidade nenhuma por trás. É um encontro que nasceu em 2003 na internet. Por iniciativa do Paulo Renato Arantes, um garoto de Caxambu, outra cidade turística em Minas Gerais, que comprou um DKV e resolveu encontrar pessoas no Brasil que tivessem carros parecidos com o dele. E assim nasceu esse encontro, o Blue Cloud, que quer dizer nuvem azul, que é a fumacinha do motor dois tempos dos DKVs. Hoje e nas próximas semanas, a gente vai conhecer um pouco dessa história importantíssima da indústria automobilística brasileira, que se traduz nesses carros multicoloridos, nas Vemaguetes, nos Belcar, nos Candangos, nos Fissores, os carros que a Vemag fez entre 1956 e 1967. E o que é legal entre os proprietários de DKV é que eles não são exatamente colecionadores. A maioria dos proprietários tem um ou dois no máximo. O carro fez parte da sua vida. Ou foi o carro igual ao do pai, ou do tio que teve um táxi, ou da avó, do avô. Enfim, carros que fizeram parte da história familiar de cada um desses que vem de vários lugares do Brasil com seus carros rodando. É outra coisa rara em encontros de carros antigos. Muitas vezes, os carros são transportados por caminhões, por carretas, por plataformas. Mas no caso dos fumacentos, como eles se chamam, eles vêm rodando nos lugares mais diversos do Brasil. Belo Horizonte, Limeira, Volta Redonda, Bebedouro, Guaxupé, São Bernardo do Campo, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Botucatu, de vários pontos do país, rodando, fazendo muita fumacinha e trazendo muita alegria aos seus proprietários. E no capítulo das peruas da DKV, as Vemaguetes, a pracinha tem um papel muito importante. Ela era um carro popular, um carro que era vendido pela Vemag a um preço mais ou menos de 40% do valor da Vemaguete completa. Mas como chegar a esse preço? Raspando tudo, tirando todo e qualquer elemento que pudesse ser considerado supérfluo no automóvel. Então dá para ver que a pracinha, por exemplo, não tem nada cromado. Nem na moldura das lanternas, nem nas maçanetas, nem no para-choque. E ela saía em 2 ou 3 cores, essa aqui era uma delas, esse cinza, até as borrachas a gente percebe que não tinha friso nenhum, a janela inteiriça aqui, porque na Vemaguete completa essa janela aqui abria, corria, e aqui dentro, olha, dizer que era espartano é quase um exagero, né? O carro não tinha no painel tampa do porta-luvas, não tinha a furação no meio para colocar rádio nem o alto-falante, não tinha no meio do painel, no meio dos instrumentos, aquele famoso emblema 3 igual a 6 e 2 chavinhas apenas. Uma para o limpador de para-brisas, né, dois botões ali, e o de baixo maior para o farol, o de cima para o limpador de para-brisas. Só, nada mais. E a forração sempre nesse tom de curvinho vermelho, sem nenhum tipo de costura, nada. Isso na frente, porque atrás, olha lá dentro, era na lata mesmo. Um carro de serviço, um carro realmente popular, que as pessoas compravam financiado, né, pela Caixa Econômica Federal, e na própria concessionária já colocavam friso, já colocavam rádio, já faziam tudo que dava para fazer para transformar esse carro numa coisa um pouquinho mais confortável, né? Por isso que uma pracinha como essa aqui é tão rara. É dificílimo encontrar um carro desse que não tenha sido furado, que não tenha sido modificado na época da sua compra. E agora a gente vai conversar com o dono desse carro, que tem uma história muito legal. A história legal é do Raul Perillo, que também é de Brasília. Aliás, Brasília veio em peso nessa edição do Blue Cloud, esse encontro de DKVs. Raul, você sempre quis ter um carro desse, meio que por conta de uma fotografia de criança. É mais ou menos isso, né? É verdade. Eu morava em Niterói na ocasião e aprendi a dirigir num carro semelhante a esse. E recentemente eu encontrei uma foto, um garoto sentado ao volante, e
acendeu aquele desejo de ter um carro semelhante àquele da foto. Você tinha quantos anos nessa foto? Eu tinha 11 para 12 anos. Senta lá, igual a foto, porque eu acho que você ganhou alguns cabelos brancos. Os cabelos brancos chegaram, só que o sorriso de criança, esse ficou igualzinho. Bom, e aqui duas Vemaguetes, a perua DKV. Essa aqui, 67. A gente sabe que é 67, o último ano de fabricação da Vemag no Brasil. Pela frente, de 4 faróis, essa grade inteiriça, um modelo que só foi fabricado no Brasil. E aqui, do lado dela, uma 64. Aliás, esse carro, eu tenho um carinho especial por esse carro, especialmente, porque esse carro aqui foi vendido, aliás, ele foi comprado, como indica a nota fiscal aqui, no dia 10 de julho de 1964, 5 dias antes de eu nascer. E um belo dia eu dirigi esse carro aqui para levar para um encontro, um carro restaurado que está na mesma família desde zero, a família do Augusto Freire. Augusto, esse carro foi do seu pai e você você resolveu encarar uma restauração dele alguns anos atrás e deixá-lo idêntico, aliás, eu diria que até melhor do que ele estava quando saiu da concessionária. É um negócio muito emocionante, né? Um carro que está na família desde sempre, para mim especialmente, porque nasceu poucos dias antes de mim. Inclusive o carro foi retirado da concessionária no dia do seu aniversário. No dia 15. Pois é, ele foi vendido no dia 10 e retirado no dia 10 e retirado no dia 15. Você lembra desse carro quando você era pequeno, quando você era criança? Lembro do primeiro dia que eu entrei no carro, quando meu pai comprou e parou em frente à casa da minha avó no Meia, no Rio de Janeiro. E aí, e seu pai quando viu ela restauradinha? Inclusive fica na casa dele esse carro guardado, tá? Ele só não quis dirigir de novo, mas ele adora. O DKV 64 é o primeiro que tem o sentido de abertura das portas igual ao que a gente já está acostumado, né? Desse jeito aqui. Os primeiros, até 63, tinham a chamada porta suicida. Mas esse carro, Augusto, tem uma particularidade, que é o painel preto, né? E isso pode parecer, nossa, mas que estranho, os outros DKVs não são assim. Era assim mesmo, né? A primeira série de 64, que ainda era porta, chamada porta suicida, era com painel corrugado. E algumas Vemaguetes da segunda série, que é essa da porta já no sentido tradicional, saíram com esse painel. Acho que as primeiras, porque esse carro aqui foi comprado logo no começo de julho, né? Então a gente conhece algumas poucas que tem esse painel também. Augusto, vou te fazer uma pergunta que parece meio boba para quem não gosta muito de carro, mas um carro que está desde sempre na mesma família. Carro, um automóvel, um monte de lata, de fio, né, de borracha. Ele é tratado como filho? Ele é tratado como filho, sim. É tratado como filho, inclusive com as despesas de um filho, um pouco, né? Só não vai pra faculdade. Só não vai pra faculdade, Vai dar despesa, viu? Dá uma despesinha, né? Mas vale a pena, né? Claro. Vale a pena, isso aqui é tratado com todo carinho. Legal. Vemaguete, 64, 46 anos. Pior que eu olho pra ela, tá bem melhor que eu, viu? Essa aqui, 67, é outra história, né? É a conhecida Zemaguete, porque ela pertence ao Zé de Matos, que é um coronel aviador aposentado de Brasília, que viaja pelo país inteiro com esse carro, veio de Brasília rodando até Poços de Caldas, 1.000 e cacetada de quilômetros, e ela tem uma característica muito interessante. Esse carro, como vocês estão vendo, não tem pedal de embreagem. Pois é, 1967 era um opcional da Vemag, o Saxomat, que era esse sistema de trocar marcha sem usar o pedal de embreagem. Algo que a Mercedes, por exemplo, usou nos anos 2000 já, no Mercedes Classe A. Esse carro é do Zé Matos desde zero. Ele só mudou de cor. Ela era azulzinha, um azul esverdeado, e ele acabou pintando com essa cor que se chama bege camboriú, se eu não estou enganado. Roda o Brasil inteiro, vai para cima e para baixo como um carro novo, né? Com algumas modificações. Para poder andar tanto, o que o Zé de Matos fez? Ele botou freio a disco, ele botou homocinética, alguns itens que não eram de fábrica na Vemag, mas que acabaram modernizando o carro. Só que o coraçãozinho dela é 2 tempos, 3 cilindros como qualquer outro. Bom, a gente conheceu hoje histórias das peruas DKV, da Vemaguete, das Vemaguetes. A do Matos, que não tem embreagem, a pracinha do Raul, a 64 do Augusto. E na semana que vem, a gente vai conhecer um pouquinho desses caras aqui, ó. Os Pumas e GT Malzone. Esses daqui eram os esportivos
da Vemag, os carros que acabaram dando origem ao Puma Volkswagen a partir de 67, quando a Vemag foi comprada pela Volkswagen. Então, semana que vem, um pouco mais de 2 tempos de DKV de fumaça azul aqui no Limite.